Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 331 – Torre das Nuvens. O líder amplamente apontou seu punho para a Solta. Sua voz. Solta se agachou para evitar o ataque do líder. Ele então se levantou e deu um golpe no estômago do líder. Bang! Droga! O líder rugiu com raiva antes de lançar uma série de socos poderosos. Dezenas de socos explosivos. Solta moveu rapidamente seu corpo de um lado para o outro, evitando todos os socos que seu oponente lhe deu. Ele podia ver tudo claramente. Os socos foram rápidos, mas lentos aos seus olhos. Este aqui é um rank B comum. Mais forte do que o mestre da guilda de antes, mas mais fraco do que Vesler. Ele pensou enquanto estimava o nível de poder de seu oponente. Enquanto se esquivava do punho do líder, Solta ergueu os pés e chutou o estômago do líder. Bang! Arg! O líder gemeu de dor quando seu corpo voou para fora e se espatifou no prédio da frente. Boom! Fumaça e poeira cobriram o prédio onde o líder caiu. Rachaduras encheram a parede enquanto sua mana ficava mais forte. Solta estava olhando para o prédio em frente. Ele sabia que o líder ainda poderia lutar, pois ele não lançou um golpe letal. Boom! Está desmoronando. Este prédio está, e Solta murmurou ao encontrar o prédio indo em direção à frente. TSK. Preciso terminar isso rápido. Ele estalou a língua quando um manto preto se formou ao redor de seu corpo. Ele então voou em direção ao líder dos grandes bandidos velozes. Sua voz. O líder limpou o sangue no canto da boca. Esse homem é forte. Ele teve que admitir que Solta era um poderoso rank B. Muito mais forte do que o rank B que ele enfrentou antes. Mas ele ainda era o líder dos grandes bandidos velozes, uma organização de primeiro grau nesta cidade. Ele não cairia facilmente sem lutar. Ah! Ele gritou quando sua mana aumentou e soprou a fumaça e a poeira para longe. Ele olhou para frente e viu que Solta já estava voando em sua direção. O que? Ele queria pular, mas vários tentáculos pretos apareceram e restringiram seus movimentos. Merda! Isso é ruim. Ele praguejou enquanto tentava se livrar dos tentáculos pretos ao redor de seus membros. Bolas gravitacionais, e Solta abriu a palma da mão e 10 bolas pretas se formaram em cima dela. As bolas pretas estavam flutuando antes de voar para o céu. Sua voz. Depois de alguns segundos, tudo ficou pesado. A gravidade aumentou várias vezes e sacudiu todo o prédio. Boom! Cada pessoa em toda a área sentiu a mudança repentina na atmosfera. A forte gravidade colocou as pessoas fracas de joelhos. Você! O líder rugiu quando toda a sua mana explodiu para fora de seu corpo. Ele sacudiu o corpo e conseguiu se livrar dos tentáculos pretos usando toda a sua força. Mas Solta já estava na frente dele. Golpe perseguidor destruidor. O líder largou o punho contra Solta e Solta se agachou para evitá-lo. Ele sabia que o poder deste ataque era alto, então ele não poderia se arriscar bloqueando o ataque. Bang! O ar explodiu atrás de Solta quando o punho do líder pousou em nada, mas ainda destruiu as paredes atrás. Ele olhou para a destruição atrás dele. Esse cara tem grande poder, mas falta velocidade. Ele pensou enquanto voltava sua atenção para o líder. Solta estreitou as sobrancelhas ao perceber que o outro punho do líder estava indo em direção a seu rosto. Sua voz. Ele se moveu para o lado para evitá-lo. Ele então deu uma cotovelada na lateral do líder e estendeu a mão agarrando seu colarinho. Solta apertou seu colarinho e ergueu o líder antes de jogá-lo no chão. Bang! Bang! Bang!
Os dois continuaram descendo até chegarem ao térreo. Rachaduras se espalharam por todo o prédio e com a ajuda da forte gravidade, o prédio desabou instantaneamente enterrando Souta e o líder no primeiro andar. Boom! As pessoas ao redor recuaram quando perceberam que a escala da batalha estava ficando maior. Eles não podiam simplesmente assistir a batalha de dois ranks B de perto. Se eles não tiverem energia suficiente, os dois ranks B podiam matá-los acidentalmente. A alta energia flutuou e disparou para cima. Os destroços de pedras foram arrastadas e destruiu as casas vizinhas. Boom! Fumaça e poeira encheram toda a área. A comoção chamou a atenção das pessoas deste distrito. Tans e Joclin acabaram de chegar e ficaram chocados com o que viram. O quartel-general dos grandes bandidos velozes foi reduzido a escombros. Ele realmente destruiu os grandes bandidos velozes. Tans murmurou com uma expressão chocada. Joclin queria ver o que estava acontecendo lá dentro, mas a poeira e a fumaça bloquearam sua visão. O quartel-general foi a única coisa que foi demolida. Precisamos ver se Souta venceu o líder dos grandes bandidos velozes. Ele disse a Tans. É natural que este edifício tenha sido destruído enquanto dois Rank B lutaram aqui. A questão era quem ganhou a batalha. Você está certo, Joclin. Precisamos saber a conclusão da batalha. Tans concordou em Joclin. O vento soprou forte e dispersou a fumaça que cobria a área. Souta estava no meio dos escombros enquanto agarrava o pescoço do líder dos grandes bandidos velozes. O líder dos grandes bandidos velozes não tinha nenhum sinal de vida. Ele estava morto porque havia um enorme buraco em seu peito. Seu coração se foi e estava na mão esquerda de Souta. Ele olhou para o coração em sua mão antes de colocar mais força e esmagá-lo, transformando-o em uma névoa de sangue. Souta virou a cabeça na direção da Torre das Nuvens. Eles estão vindo, e ele pensou ao sentir várias flutuações de alta mana vindo da Torre das Nuvens. Esse é o seu plano desde o início, certo? Quer que eles notem você para que você tenha a chance de interagir com o poder superior desta cidade? Saia disse a ele. Isso mesmo? Já que eles são o poder superior desta cidade, eles devem saber algo que as pessoas comuns não saibam sobre a Torre da Lua, Souta respondeu a ela. Primeiro, você deve sondá-los se eles têm uma boa relação com a Torre da Lua ou não. Disse Saia. Ok. Souta acenou com a cabeça. Souta. Ele virou a cabeça e viu Lin se aproximando dele com Yuko atrás dela. Parece que eles terminaram de lidar com os membros dos grandes bandidos velozes. 3 pessoas estão vindo aqui, Lin disse a ele. Sim, posso sentir. Eles nem se preocuparam em esconder suas energias, então devem ser da Torre das Nuvens. Souta respondeu a ela. Torre das N Nuvens. Lin ficou surpresa. Sim, são eles que estão administrando este distrito, então eles vão aparecer se um incidente for grande. Afinal, o incidente dessa vez envolveu 2 potências de rank B. Souta explicou a ela. Yuko foi para o lado dele e encostou o corpo nele. Comporte-se, Souta sorriu enquanto acariciava a sua cabeça. O peso de Yuko não era nada para um rank B, que conseguia levantar mais de 5 toneladas. Então ele não se importou se ela apoiasse seu corpo nele. O único problema era que ela era grande demais para ele. Seu corpo poderia cobri-lo inteiramente. Mu. Yuko mostrou a língua e lambeu suas bochechas. Depois de alguns momentos, 3 silhuetas caíram no chão a 5 metros deles. A julgar pelas flutuações da mana, Souta e Lin adivinharam que eram todos potências de rank B. Uma mulher com longos cabelos preto vestindo um terno preto que não escondia as curvas de seu corpo deu um passo à frente e olhou ao redor. Seu olhar parou em Souta, Lin e Yuko. Os outros 2 eram um homem velho e um homem na casa dos 20 anos. Eles estavam vestindo ternos pretos e mantos.
O homem na casa dos 20 anos tinha a flutuação de mana mais fraca entre os três. O segundo era o velho. A mais forte era a mulher no centro deles. O homem juntou sua mana e abriu a boca: a Torre das Nuvens está aqui. Aqueles que não estão envolvidos neste incidente devem sair deste lugar. A Torre das Nuvens vai cuidar disso. Não podemos garantir sua segurança se você ainda ficar aqui. Ele imbuiu seu mana em sua voz, então suas palavras ressoaram em todas as direções e todos ouviram. A mulher observou os três antes de abrir a boca e perguntar: quem é aquele que matou Ormond aí? Souta olhou para o cadáver ao lado dele e pensou: então o nome deste homem é Ormond. Bem, não há necessidade de lembrar o nome dele. Lin não respondeu à pergunta da mulher. Ela apenas ficou quieta. Ela não dirá nada a esses estranhos, a menos que Souta lhe peça para fazer isso. Eu acho que foi você quem matou Ormond. Você tem algum poder se você conseguiu matá-lo sem receber ferimentos graves. A mulher disse enquanto olhava para Souta. Ela adivinhou que era ele, pois foi ele quem olhou para o cadáver do Ormond. Capítulo 332 Despertar. Souta e Lin estavam sentados em cadeiras requintadas. Yuko estava sentada no chão atrás deles. Na direção oposta estava uma garota que parecia ter entre 17 e 19 anos. Esta menina tinha longos cabelos cor-de-rosa e estava amarrado em um coque atrás de sua cabeça. Ela era ninguém menos que o governante da Torre das Nuvens, Sulin. Ela tinha um apelido chamado de Caçadora do Céu, que ela ganhou antes de se tornar a governante da Torre das Nuvens. Apesar de sua aparência, ela era uma potência poderosa nesta cidade e provavelmente estava entre as três primeiras. Entendo. A Torre da Lua está ficando incontrolável esses dias, e Sulin coçou o queixo enquanto olhava na direção da Torre da Lua. Depois de um tempo, ela voltou sua atenção para Souta e perguntou: e eu quero saber a razão pela qual você deseja derrubar a Torre da Lua. Do meu ponto de vista, não tenho um motivo para ajudá-lo. Sim, você não tem um motivo para nos ajudar, mas só posso dizer que a Torre da Lua está planejando algo grande, disse Souta enquanto tomava um gole de café. Grande, você diz, e Sulin murmurou. Sim, o incidente pode envolver toda a cidade. A Torre da Lua não é uma organização comum. O pior cenário é que um grande país estará envolvido neste incidente. Souta disse sério ao lembrar o que a pessoa que ele interrogou na Floresta Profunda disse a ele. Um grande país. Sulin ficou chocada com o que ouviu. Um grande país era diferente de um país grande. Neste continente, havia apenas 3 grandes países entre as centenas de países nesta terra. Os 3 grandes países não eram brincadeira. Eles não podiam se dar ao luxo de ofender aqueles países enormes. Sim, parece que eles têm um plano para lutar contra um grande país. Souta acenou com a cabeça. Eles são idiotas? Mesmo um único rank SS é o suficiente para destruir esta cidade, então como eles poderiam? E Sulin cerrou os dentes. Ela olhou para ele e perguntou: a propósito, você sabe qual grande país eles estão planejando lutar? O reino sagrado do Deus verdadeiro. Além disso, a criança que eles sequestraram é desse reino e parece que ela é importante para eles. Souta disse a ela. Ele sabia que Cluster era do reino sagrado do Deus verdadeiro, mas não podia confirmar se ela era importante para eles. Ele só poderia mentir na frente de Sulin. É difícil acreditar no que você me disse, e Sulin murmurou. Tudo bem, vou te dizer quem somos. Souta suspirou e decidiu revelar quem ele é para Sulin. Ele olhou para Lin e a viu acenando com a cabeça para ele. Ele então voltou sua atenção para Sulin. Somos de um país grande chamado Reino Ebrei. Fica no sudeste dos altíssimos picos de montanha. Eu conheço o Reino Ebrei. Diga-me como ele está conectado ao problema relacionado à Torre da Lua. Sulin disse. Você sabia que o reino de Ebrei fica bem longe desse lugar, certo? Souta estreitou os olhos. Sim,
Eu sei disso, então o que você está tentando dizer? Sulin perguntou impaciente. Estou dizendo que eles vieram ao reino hebreu apenas para sequestrar uma única garota do reino sagrado do Deus verdadeiro. Se ela não é importante, por que eles iriam ao nosso país apenas para sequestrar uma garotinha? Souta explicou a ela porque achava que Cluster era importante para o plano da Torre da Lua. Ele também contou a ela o que aconteceu na Floresta Profunda, onde ele conheceu Cluster e as pessoas da Torre da Lua. A Floresta Profunda ficava mais longe do que o reino hebreu e eles viajaram tão longe apenas para levá-la. Tem certeza que isso realmente aconteceu? Sulin perguntou a ele. Sim, tenho certeza. Cluster esteve comigo por alguns meses e eu nem sei o que eles queriam dela. O que os faz sentir que podem lidar com o reino sagrado do Deus verdadeiro com ela? Souta disse enquanto se recostava na cadeira e olhava para o teto. Mesmo um Deus não teria coragem de dizer que eles poderiam lutar contra o reino sagrado do Deus verdadeiro. Sulin concordou com ele. Sim, os pecados capitais, a vontade de Deus e os zodíacos têm potências de nível Deus, mas nem mesmo eles conseguiram derrubar a força mais forte deste continente. Souta fez uma pausa antes de acrescentar: então, o que você vai fazer com a Torre da Lua? Preciso pensar sobre isso, e Sulin coçou o queixo enquanto penetrava profundamente em seus pensamentos. Agora que a Torre da Lua tem Cluster? Tenho certeza que eles vão fazer um movimento. Eles estão planejando isso há muito tempo. Souta não disse mais nada depois disso. Ele sabia que, uma vez que Sulin percebesse a gravidade da situação, ela o ajudaria com suas forças. As três torres não estavam em aliança. Eles estavam olhando as costas um do outro com cautela. Souta fechou os olhos ao finalmente lembrar que não havia a cidade sem lei azul no jogo. Esta cidade foi destruída na versão inicial do jogo. No jogo, esta cidade se tornará uma cidade pertencente aos jogadores. Seu nome se tornará a cidade Yuandai. Yuandai era uma das melhores guildas do jogo e também a guilda mais rica, então eles compravam tudo e possuíam esta cidade para os jogadores. Mas neste mundo, não há outro jogador além dele. Portanto, era impossível para esta cidade se tornar a cidade de Yuandai. Não há guilda Yuandai que vai comprar esta terra do país mecânico. No jogo, o país mecânico era o dono desta cidade, mas a guilda mais rica do mundo a comprou por um preço alto em suas mãos. Normalmente, o país mecânico não deixaria essa cidade ir, mas esta cidade estava muito longe de seu território, então eles não tinham escolha a não ser vendê-la. Além disso, se a possuíssem, seus inimigos atacariam naturalmente este lugar. Então, parece que a Torre da Lua está relacionada à queda da cidade sem lei azul, e pensou Souta. Não apenas a Torre da Lua, o reino sagrado do Deus verdadeiro e o país mecânico também. Algo grande aconteceu aqui no jogo que ele não sabia. Mesmo que Souta não saísse do jogo, era impossível para ele saber tudo o que acontecia em todos os lugares desse imenso mundo. Ok. Se a Torre da Lua tentar fazer qualquer coisa contra esta cidade, eu vou te emprestar minha força, Sulin falou depois de contemplar por um tempo. Souta sorriu internamente e disse: essa hora vai chegar. Não há dúvida sobre isso. Se eu fosse o líder da Torre da Lua, iria começar imediatamente meu plano depois de conseguir o que quero. Você só precisa mudar sua perspectiva e você entenderá algumas coisas que você não conseguia entender antes. Só espero que o plano dele não perturbe esta cidade, disse Sulin. Bem, isso é impossível. Você deveria entrar em contato com a Torre do Mar caso algo acontecesse. Souta sugeriu a ela. Eu farei isso, e Sulin acenou com a cabeça. Ela sabia que era importante falar com a outra força governante desta cidade se um desastre estava por vir. Souta suspirou de alívio ao ouvir suas palavras. A primeira vez que ele veio aqui, ele estava preocupado que eles não iriam ouvi-lo. Felizmente, essas pessoas já estavam preocupadas com a Torre da Lua desde o início. A conversa foi tranquila e tudo correu bem.
O único problema era quando a Torre da Lua iniciaria seu plano. Lin, vamos para a Torre da Lua, disse Souta a Lin. Agora mesmo? Lin perguntou. Sim, já terminamos o que precisamos fazer aqui, Souta respondeu a ela. Cordova, o líder da Torre da Lua, estava no último andar da torre. Havia um altar na frente dele e um corpo de uma garota inconsciente estava deitado na frente dele. No chão, havia um círculo mágico com cores diferentes. Ele representa do tier mais baixo ao mais alto de feitiço. Havia 4 flechas prateadas ao redor do altar. A ponta da haste tem uma escultura de cabeça de dragão embutida nela. Estava emitindo uma vibração sinistra. Atrás de Cordova estavam os 6 executivos da Torre da Lua. Originalmente, havia 7 executivos, mas apenas 6 permaneceram, pois o outro morreu na cidade Ladros. Cordova olhou para seus executivos e disse: protejam cada andar. Fortaleçam a segurança da torre. Vou começar o ritual e tudo vai mudar nesta cidade. Vamos ganhar um poder para derrotar um deus e lutar contra nosso inimigo, o reino sagrado do Deus verdadeiro. Nós entendemos. Os 6 executivos disseram ao mesmo tempo. Eles se viraram e saíram para guardar a torre. Seu sonho se tornará realidade. Depois que eles saíram, Cordova voltou sua atenção para o altar. Ele se aproximou de Cluster e mordeu o polegar. Ele então deixou cair seu sangue no círculo mágico no chão. Ó grande cosmos, eu abro o tesouro que está na sua frente. Pegue o sangue e ofereça a sua força. Desperte o teu tesouro. Ele abriu os olhos quando sua mana explodiu de seu corpo. Sua mana se acumulou acima antes que o círculo mágico no chão o absorvesse. Sua voz. Depois de um tempo, o círculo mágico emitiu diferentes cores de luz. Sua voz. Sua voz. Sua voz. Os 4 eixos liberaram luz branca e ela rapidamente se transformou em luz vermelha. As cabeças do dragão em cima dela abriram a boca e liberaram uma enorme quantidade de mana. Boom! Estranhamente, Cluster, que estava inconsciente no centro do círculo mágico, abriu os olhos. Seu corpo flutuou no ar enquanto seus olhos brilharam intensamente. Tatuagens brancas apareceram por todo o corpo. É aqui. O despertar dos 1000 feitiços, o Grimório do Feitiço. Cordova murmurou espantado. Capítulo 333 – A Ascensão do Domínio da Terra. A conversa com Sulin da Torre das Nuvens correu bem. Se ele não derrotasse os grandes bandidos velozes, ela não acreditaria em nada do que ele disse. Afinal, nesta cidade, enquanto uma pessoa tiver poder, essa pessoa pode simplesmente matar qualquer um e até mesmo derrubar as 3 forças governantes desta cidade sem lei azul. É assim que as outras 3 forças governantes assumiram esta cidade. Todos eles mataram os governantes anteriores sem misericórdia. Ele estava certo ao aniquilar os grandes bandidos velozes. Do contrário, Sulin pensaria nele como uma pessoa que só queria atenção. Uma pessoa que queria que eles lutassem entre si. Em qualquer caso, ele estava feliz que Sulin acreditasse nele e até disse que ela usaria suas forças se a Torre da Lua realmente fizesse algo para esta cidade. É melhor que ela esteja preparada do que não. Suas forças não deviam ser subestimadas. Ela provavelmente tem uma dúzia de potências de rank B como seus subordinados. Foi o suficiente para compensar os outros subordinados da Torre da Lua e se Sulin conseguisse convencer a Torre do Mar a ajudá-los, então eles teriam uma chance maior de derrubar a Torre da Lua. Souta não se importou se todos eles foram mortos na batalha. O mais importante era resgatar a Cluster. Contanto que ele pudesse resgatá-la, ele não se importaria com o que acontecesse com esta cidade. Sua prioridade desta vez era a Cluster. Boom! Souta, Lin e Yuko, que estavam caminhando em direção à Torre da Lua, de repente pararam de se mover. O chão tremeu fortemente e toda a cidade sentiu isso. Oh, o que está acontecendo? Lin perguntou com uma expressão preocupada.
Souta estava prestes a responder a ela quando uma enorme quantidade de mana varreu toda a cidade. Ele ficou atordoado ao sentir a mana densa na atmosfera. A cidade inteira continuou a tremer e uma coluna de mana explodiu em uma das torres da cidade. Souta olhou para ela e estreitou os olhos. Essa é a Torre da Lua, e então eles vão começar seu plano. Ele não sabia qual era o plano deles de exigirem essa grande quantidade de mana. A mana não era líquida nem solidificada. Ainda estava no estado gasosa, mas a quantidade era inimaginável para ele. Como a Torre da Lua conseguiu reunir essa quantidade inacreditável de mana? Boom! O terremoto estava ficando mais forte a cada segundo, não mostrando nenhum sinal de que parará rapidamente. Parece que este terremoto continuaria até destruir uma grande parte da cidade. Fendas enormes se espalharam pelo chão e dezenas de rochas altas se ergueram delas. Foi chocante, pois destruiu as estruturas em seu caminho. Claro, isso está ficando ruim, Souta murmurou enquanto olhava para aquelas rochas em forma de torre de uma altura de quase 50 metros. Algumas das rochas chegam a atingir 70 metros de altura. Foi chocante que ele sentiu que o aparecimento dessas rochas veio de um feitiço que ele não conhecia. Lin puxou um pedaço de sua camisa enquanto o impedia de avançar. Souta se virou para olhar para Lin e viu seus lábios trêmulos e rosto pálido. Há algo errado, Lin? Ele perguntou a ela. S. Souta, e Lin murmurou em voz baixa. Sim, o que foi? Ele pediu a ela pacientemente enquanto ordenava a Yuko que os protegesse dos destroços de rochas que caíam. É esta assinatura de mana. É familiar para mim, e Lin disse lentamente. Souta abriu os olhos amplamente ao adivinhar o que ela estava prestes a dizer. Eu senti essa assinatura de mana de Cluster, e ela acrescentou em voz baixa. Alice, que estava dentro da pousada, escapou rapidamente quando uma pedra gigantesca com uma ponta afiada se ergueu do chão. A rocha perfurou toda a pousada e acabou destruindo-a. Este é um feitiço de Tier 3 de alto nível chamado Ascensão do Domínio da Terra. Ela murmurou ao reconhecer o feitiço, olhando ao redor do que estava acontecendo nesta cidade. O círculo mágico deste feitiço era tão complicado que todos mal conseguiam aprendê-lo. Este feitiço era uma série de feitiços que, se alguém o aprendesse, seria capaz de lançar vários feitiços apenas de um círculo mágico. Somente um mago especialista com vasta experiência poderia aprender. Certa vez, ela viu um mago que aprendeu esse feitiço em sua terra natal. Esse mago foi respeitado e homenageado. Boom! O caos estourou em toda a cidade enquanto cada cidadão entrava em pânico com o desastre inesperado. Essas pessoas não faziam ideia de que a causa deste terremoto era um feitiço. Alice virou a cabeça e olhou na direção de onde vinha a enorme mana na atmosfera. Ela viu uma enorme torre. Essa torre estava tremendo fortemente como se fosse cair a qualquer momento, mas ela sabia a verdade sobre o feitiço. Essa torre era o centro do feitiço e se tornará uma torre mágica gigante invulnerável. Uma torre mágica tática. Esta foi a razão pela qual o mago que conhecia este feitiço foi respeitado. O poder deste feitiço não era comum. Na guerra, o mago que conhecia este feitiço será útil em cada posto avançado. Ele poderia defender e atacar ao mesmo tempo. Além disso, o ataque mágico do proprietário foi ampliado em 100%. Ascensão do Domínio da Terra foi um dos feitiços de Tier 3 mais fortes que existem. Se fosse lançado em um submundo, esse tipo de feitiço poderia até destruir todo o submundo. Parece que preciso ir até lá. Tenho certeza que Souta e os outros também irão para lá. Alice disse enquanto desaparecia de sua posição e reaparecia no telhado da casa. Sua figura continuou piscando na direção da torre. A Torre da Lua tremeu fortemente enquanto as rochas se formavam ao redor dela. Em seguida, cresceu até atingir 1000 metros. Acima dele, nuvens escuras giravam como uma espécie de tufão. O relâmpago estava piscando em torno dele a cada segundo. Parecia que o mundo ia acabar.
A forma e a aparência da torre pareciam familiares para Solta. Sim, era familiar para ele. Ele viu esse feitiço uma vez quando lutou contra o exército de demônios no jogo. Ele ainda conseguia se lembrar de quando lutou contra o exército de demônios que possuíam 5 destas torres. Ainda estava fresco em sua mente. A destruição que causou e a vantagem que poderia fornecer para o lançador deste feitiço. Foi horrível. Ele morreu muitas vezes no jogo apenas para se livrar de 5 torres e seus lançadores. Mas agora, ele só tinha uma vida. Foi difícil completar esta tarefa sem morrer, mas ele adivinhou que a dificuldade era menor do que quando ele lutou contra os demônios. Cluster. Lin disse que a assinatura de mana era igual à de Cluster. Isso significa que toda essa mana no ar veio dela. Era difícil acreditar que uma garota que nem chegava ao rank B tivesse essa quantidade de mana. Já que veio da Cluster, Solta tinha apenas que pegá-la e o feitiço para de funcionar. Ele tinha certeza de que Cordova não poderia controlar adequadamente este feitiço, pois a mana que foi usada para lançá-lo veio de Cluster. Sim, é isso. Tudo centrado em torno dela. Tudo acabará assim que ele a resgatar. Ele não sabia o nome do feitiço, mas sabia que era um feitiço de Tier 3 de alto nível. O feitiço não acabou. Vai continuar, e Solta disse enquanto gesticulava para que Lin e Yuko seguissem. Vamos. Depois de alguns segundos, Lin descobriu que Solta estava certo. Pedregulhos de rocha caíram das pontas gigantescas e eles se transformaram em figuras humanoides de 3 metros de altura. Um golem. Eles eram golems. Eles iriam seguir as instruções do lançador. Solta já esperava que os golems aparecessem. É por isso que ele queria ir para a torre o mais rápido possível e se encontrar com o resto de seu grupo. Só há uma maneira de entrar na torre. Ele não podia voar e destruir a parede do último andar. A quantidade de mana que protegia a torre estava fora de seu alcance. Na verdade, ele nem mesmo colocaria uma marca nas paredes com sua força atual. A única maneira era passar pela entrada principal. Por quê? Porque este era o único lugar que não estava protegido pela mana densa. Mas vai ser difícil. Ele tinha certeza de que incontáveis golems estavam guardando a entrada e o primeiro andar. Boom! A mana de Solta explodiu quando 3 golems bloquearam seu caminho. Os outros golems estavam causando estragos na cidade e os grandes grupos de bandidos tentaram revidar, pois ninguém queria morrer nesta situação. Uma luta irrompe em toda a cidade em apenas alguns segundos. E Solta envolveu seus dedos ao redor do cabo da espada Vajra. Ele revestiu sua mana na lâmina tornando-a mais nítida e forte antes de puxá-la. Saia do meu caminho. Sou voz. Os 3 golems foram cortados enquanto ele usava a habilidade Lua Carmesim. Capítulo 334, Torre. Os 3 golems explodiram depois que Solta os cortou ao meio. Boom! Boom! Ele não olhou para trás enquanto continuava a avançar, enquanto Yuko e Lin o seguiam por trás. Lin estava olhando em volta com uma expressão preocupada. O caos ao redor da cidade parecia semelhante ao que aconteceu com a cidade Ladros, exceto que a escala era menor. A escala da turbulência da cidade Ladros envolveu o Lorde Monstro e a potência de nível de Deus. Mesmo sem esses dois, as forças dos pecados capitais os superaram facilmente. Foi o mesmo. A única diferença era a escala de poder. Ela tinha um mau pressentimento sobre isso. Eu acho que a Torre da Lua e a Torre do Mar estarão ocupadas derrotando os golems ao redor da cidade, Solta disse a ela. Então nós somos os únicos que irão para a Torre da Lua? Lumilia perguntou após alguma hesitação. Sim, mas eu esperava a ajuda de Sulin. Esses golems não representariam um problema para uma potência de rank B, então ela vai deixar alguns de seus subordinados de rank B pararem a Torre da Lua. Solta respondeu a ela. Ok, Olin acenou com a cabeça em compreensão.
Solta se lembrou de algo e perguntou a ela: Você pode usar o óleo da percepção? HM. Me desculpe, Solta. Eu ainda não dominei o óleo da percepção. Lin respondeu com uma expressão abatida. Está tudo bem. É um grande poder, então não será fácil dominá-lo. Solta balançou a cabeça. Ninguém sabia como usar o óleo da percepção perto dela, então ela não conseguiu encontrar alguém para ensiná-la a usá-lo. Ela tinha que depender de si mesma para dominar essa habilidade incrível. Solta e os demais só puderam ajudá-la em relação ao treinamento. O óleo da percepção. Se ela se tornasse uma aluna daquele Papa, então ela dominaria facilmente essa habilidade, ao contrário de nós, que buscamos cegamente essa habilidade, Saya comentou. O grupo avançou e depois de alguns minutos, eles chegaram perto da Torre da Lua. Os cadáveres estavam espalhados por toda parte enquanto centenas de golems guardavam a entrada da torre. Lin cobriu a boca enquanto se segurava para não pronunciar um único som. Os bandidos de baixo nível não tinham chance contra centenas de golems que estavam ao redor da torre. Eles não se recuperaram do caos trazido pelo terremoto e pelas rochas gigantes que emergiram do chão quando os golems apareceram e os mataram. Solta olhou para ela e disse: Lin, tente sentir se há pessoas por aqui além de nós. Oh, ok, e Lin acenou com a cabeça antes de fechar os olhos. Solta colocou o dedo na boca enquanto fazia sinal para Yuko ficar em silêncio. Se Lin não encontrasse a presença de pessoas além deles, então ele tinha certeza de que Lumilia e Yujin já estavam dentro da torre. Depois de um tempo, Lin abriu os olhos e olhou para a Solta. Como é? Ele perguntou a ela. Alguém está se aproximando da torre pelo leste. Pela assinatura de mana, acho que é Alice. Lin respondeu a ele. Entendo, e Solta acenou com a cabeça enquanto esfregava o queixo. Ele então disse: já que Alice está vindo em nossa direção, devemos descartar os golems que estão guardando a torre. Mas primeiro. Yuko se fortaleça, e ele murmurou antes de olhar para seu sistema. Ele copiou uma habilidade chamada Força de Monstro do Rei do Subterrâneo que apareceu inesperadamente na Cidade Ladros. Em seu nível, seus atributos eram todos os 3 dígitos. Esta habilidade irá aumentar sua força muito em comparação com suas outras habilidades de buff que só poderiam melhorar um atributo específico. O Força de Monstro era uma habilidade passiva que aumentava a força do usuário em 100, agilidade e destreza em 80 e vitalidade em 50. Solta usou 2 pontos de habilidade para conceder esta habilidade a Yuko. Como ela era sua companheira, é importante que ela se fortaleça ao lado dele. O que você fez exatamente? Saya perguntou a ele. Eu acabei de usar a habilidade conceder habilidades ao animal de estimação para Yuko. Solta respondeu a ela. Ele respirou fundo e circulou sua mana. Ele brandiu sua espada e colocou sua mana ao redor dela. Depois de terminar sua preparação, Solta saltou de seu esconderijo e se lançou contra os golems. Lin, apenas apoie Yuko. Você não precisa se preocupar comigo. Ele disse enquanto cortava sua espada horizontalmente. Boom! Vários golems foram cortados ao meio em um instante. Os golems foram alertados. Eles rapidamente moveram seus corpos enormes para interceptar Solta. Mas Solta era mais forte e mais rápido do que eles. Ele moveu seu corpo rapidamente de um lado para o outro enquanto cortava a sua espada. Sua voz. Sua voz. Yuko também avançou enquanto esmagava o golem em seu caminho. Os golems desmoronaram no momento em que ela balançou a pata envolta em sua mana. Foi tão poderoso que Lin pensou que ela não precisava de seu apoio. Já que Yuko pode lidar com esses golems, vou apenas conservar minha mana para inimigos mais fortes. Ela pensou enquanto seguia Yuko. Mesmo assim, Solta está incrível como sempre. Ela mudou seu olhar para Solta, que estava destruindo dezenas de golems a cada segundo. Poucos minutos depois, Solta, Lin e Yuko eliminaram os golems ao redor.
Ele virou a cabeça para o lado e viu Alice caminhando em sua direção. Lin e Yuko seguiram seu olhar e viram Alice. Alice, você está aqui. Lin sorriu. Sim, Alice respondeu enquanto olhava ao redor e perguntava, onde estão Lumilia e Yujin? Acho que eles já estão dentro da torre, Souta respondeu à pergunta enquanto encolhia os ombros. Ele poderia contatá-los usando o talismã de transmissão, mas e se eles estivessem no meio de uma batalha e seus chamados distraísse? Isso é o que ele estava tentando evitar. Devemos ir agora. Os golems vão se recuperar nos próximos minutos. Alice disse ao ver as pedras se movendo em uma direção. Os golems continuarão aparecendo indefinidamente enquanto o suprimento de mana ainda estiver aqui, disse Souta enquanto olhava para o topo da torre. Ele se perguntou o que está acontecendo no topo ou que tipo de pessoa Cordova era para ele lutar uma batalha que ele não venceria. Ele então voltou sua atenção para a entrada da torre. Vamos. A entrada da torre tinha 5 metros de altura e 3 metros de largura. É construído assim para que os golems possam entrar e sair da torre livremente. Não há porta, pois o vento frio soprou fortemente em seu rosto assim que pisaram na torre. Que sensação forte, e Souta murmurou com uma expressão séria. O primeiro andar era apenas um amplo espaço aberto. Não há nada dentro, exceto para eles. Ao lado da ampla sala, havia 4 escadas que poderiam levá-los ao andar de cima. Como é que não há ninguém aqui? Lin falou depois de olhar ao redor. É assim que este lugar é construído. Se o lançador quisesse modificar este lugar, então o lançador poderia fazer isso, mas não faz nem uma hora desde que esta torre foi erguida aqui usando a fundação da Torre da Lua. Alice explicou para eles. Ela então olhou para cima e acrescentou, mas é diferente no andar de cima. Tenho certeza de que o lançador não sairia desses andares sem qualquer guarda. Sim, então vamos, Souta disse enquanto caminhava em direção às escadas. Alice, Lin e Yuko o seguiram após confirmarem que eram as únicas pessoas neste andar. Eles chegaram ao segundo andar e o que foi revelado diante de seus olhos foi um enorme labirinto. Eles tinham que encontrar uma maneira de ir para o andar de cima. Há uma barreira de mana acima, então não podemos pular ou voar. Também não podemos quebrar a barreira. Se tivéssemos uma quantidade de mana que pudesse rivalizar com ela, então é possível. Infelizmente, não temos. Souta explicou a Lin. Pelas palavras de Alice antes, parece que ela conhecia esse feitiço, então ele apenas explicou o que sabia para Lin. Alice se agachou ao notar algo no chão. Ela estendeu a mão e tocou uma marca preta. Marca de queimadura. E está indo para lá. Ela estreitou os olhos antes de perceber o que eram essas marcas. Ela se virou para Souta e Lin antes de dizer, olha aqui, Souta. Acho que Lumilia deixou essas marcas para que pudéssemos segui-las facilmente. Ela sabe que entraremos na torre após o terremoto, então ela deixou essas marcas para nós alcançá-los. Souta se agachou e viu as marcas de queimadura passando por um dos caminhos. Os outros caminhos não tinham marcas de queimadura. Mas há uma possibilidade de que isso esteja colocado aqui para nos confundir. Sim, então o que você acha? Alice perguntou. Souta coçou o queixo enquanto pensava no que deveria fazer nessa situação. Ele então olhou para Lin e disse, já que ela humilia, ela sabe sobre a forte percepção de Lin. Lin tente sentir a mana remanescente para ver se é semelhante à Lumilia. Eu entendo, e Lin fechou os olhos enquanto se concentrava. Havia uma quantidade enorme de mana acima deles, então era muito difícil detectar mana fraco sob isso. Capítulo 335 De Batalha na Torre da Lua é importante para eles ganharem experiência. Lin abriu os olhos depois de um tempo e disse, sim, estou familiarizada com este mana. Tenho certeza de que a mana remanescente veio de Lumilia. Entendo. Então, essas marcas foram deixadas por ela. Devemos segui-las rapidamente.
Solta disse ao seu grupo. Lin e Alice não tinham nenhuma objeção a ele, então todos eles seguiram as marcas. O grupo foi facilmente para o terceiro andar e o terceiro andar também era um labirinto, assim como o segundo andar. A única diferença era que havia golems perambulando pelo chão tentando emboscar as pessoas que invadiram a torre. Os golems desta vez eram mais fortes do que os golems fora da torre, mas eles ainda não conseguiram impedir o grupo de Solta de avançar em direção ao último andar. Eles também passaram facilmente por este andar. O quarto andar era diferente. Era um espaço amplo preenchido com centenas de golems gigantes. Os golems desta vez eram tão fortes quanto uma potência de rank C. Eles estavam ficando mais fortes a cada andar. Ainda assim, potências de rank C não teriam chance contra um grupo de rank B. Mesmo entre os ranks B, Solta e Alice eram excepcionais. Eles poderiam facilmente derrotar um rank B normal em uma batalha mano a mano. No quinto andar, o grupo de Solta finalmente encontrou Lumilia e Yujin. Os dois estavam escondidos em um canto enquanto observavam um golem de 15 metros de altura no centro da sala. Mila. Yujin. Lin chamou os dois. Os dois se viraram quando ouviram alguém chamá-los. Eles suspiraram de alívio quando viram que eram Lin, Alice, Solta e Yuko. Vocês finalmente estão aqui, Lumilia disse a eles. Então, e você achou alguma coisa? Solta perguntou aos dois. Yujin balançou a cabeça em resposta, indicando que eles não encontraram nada. Sua investigação foi inútil. A Torre da Lua era bem guardada, e eles só conseguiram entrar por causa do caos trazido pelo terremoto e mudanças na torre. Estamos no quinto andar e o golem aqui é apenas um, mas sua força está definitivamente acima dos golems no andar de baixo, disse Lumilia enquanto olhava para o golem de 15 metros de altura. Devíamos terminar isso assim que o Solta nem conseguiu terminar a frase, pois toda a torre tremia fortemente. Foi seguido por uma grande explosão de mana concentrada. Boom! Lin, Alice, Lumilia e Yujin ficaram alarmados. Eles não sabiam o que estava acontecendo acima. Quanto mais eles pensavam sobre isso, mais eles se preocupavam com a condição de Cluster. Acima! Lin gritou ao sentir uma presença desconhecida acima deles. Já que ela podia sentir a assinatura de mana, ela sabia que era uma pessoa diferente. Uma silhueta no teto apareceu em sua direção em alta velocidade. Sua voz. Solta reagiu rapidamente enquanto empurrava Lumilia e Lin para longe. Alice também saltou deixando Yuko e Yujin no centro. Yuko apenas virou a cabeça para cima e olhou para a figura descendo em sua direção. Yujin brandiu suas espadas duplas e as revestiu com sua própria mana. Ele ergueu as espadas acima da cabeça e balançou para baixo. Lâmina de 1000 cortes. Lâminas de energia dispararam de suas espadas. Boom! A figura não parou e colidiu com a lâmina de energia causando uma forte explosão. Esta explosão chamou a atenção do golem de 15 metros de altura no centro. O golem virou lentamente a cabeça e ergueu a mão. De repente, sua mão ficou turva enquanto ele desferia um soco na direção de Solta. Solta não esperava que o golem gigante possuísse uma velocidade incrível que pudesse rivalizar com a sua. O punho do golem estava a um pé de distância dele e ele sabia que não poderia evitá-lo. Ele só poderia bloqueá-lo a esta distância. Solta agarrou rapidamente o cabo da espada Vajra e puxou-a para fora da bainha. Bang! Faíscas voaram quando o punho gigantesco do golem pousou na espada. Tão forte! Solta disse interiormente quando o chão sob seus pés formou uma fenda de teia de aranha. Então, uma aura de cor carmesim vazou da lâmina da espada. Lua carmesim. Estrondo. O solo tremeu fortemente enquanto a fumaça e a poeira enchiam a área. As rachaduras no chão se espalham. A figura de Solta saltou da fumaça e ele examinou o golem. Ele ficou surpreso ao descobrir que sua habilidade Lua Carmesim não poderia arranhar o punho do golem.
Lumilia juntou sua mana e lançou o feitiço bomba de água. Boom! Depois disso, Alice apareceu na cabeça do golem e empurrou sua lança para a frente. Bang! O seguinte ataque que eles lançaram foi tão poderoso que poderia facilmente derrubar uma potência de rank B, mas o resultado foi diferente. O golem gigante ainda estava parado diante de seus olhos. É difícil. Levará muito tempo antes que possamos destruir este golem com uma defesa resistente. Solta disse enquanto estalou a língua em aborrecimento. Este golem, e tenho a sensação de que há uma pessoa dentro dele, e Lin murmurou. O que? Solta, Lumilia e Alice ficaram chocados ao ouvir as palavras de Lin. E não tenho certeza, pois meus sentidos não conseguiram penetrar no corpo do golem, então estou tendo dificuldade em sentir seu núcleo. Eu só poderia dizer que cada parte do golem está cheia de mana. Lin disse a eles. Entendo. Se o que você disse está certo, então, alguém está controlando este golem por dentro. Solta acenou com a cabeça. Essa deve ser a razão pela qual o movimento deste golem é diferente dos golems no andar de baixo, disse Lumilia. Solta. Solta virou a cabeça e viu que era Yujin. Você pode deixar isso comigo. Você deve subir e resgatar Cluster o mais rápido possível. Yujin disse sem olhar para ele. Sua atenção estava inteiramente voltada para a pessoa à sua frente. A pessoa diante dele exalava uma aura maior do que a sua. Essa pessoa tinha 1,5 metros de altura e vestia calças pretas e uma armadura leve prateada. Há uma máscara preta em seu rosto e seu longo cabelo preto estava preso em um rabo de cavalo atrás da cabeça. Em sua mão, havia 2 espadas longas. Solta observou o oponente de Yujin e sentiu o nível de energia de um rank B vindo dele. Ele adivinhou que este deveria ser um dos executivos da Torre da Lua. Você pode deixar isso comigo. Apenas vá e resgate Cluster. Yujin disse a eles. Mas é melhor lutarmos juntos, disse Lin. Solta deu um tapinha no ombro de Lin e disse, deixe ele fazer isso. Ele quer lutar, então deixe-o lutar. Por quê? É menos arriscado se lutarmos juntos. Lin respondeu a ele com uma expressão confusa. Bem. Deixe-o em paz. Eu responderei sua pergunta mais tarde. Solta disse enquanto se virava para Yujin e acrescentou, vou deixar Yuko aqui para lidar com o golem. Tenho certeza de que você não reclamaria sobre ela lutando contra o outro. Claro, eu não sou contra isso, Yujin respondeu a ele. Bom. Solta acenou com a cabeça e disse, vamos. Ele correu em direção às escadas junto com Alice, Lumilia e Lin. O golem se virou para eles, mas Yuko abriu a boca e uma chama saiu dela. Boom! Yuko recebeu uma ordem de seu mestre para derrotar esta pilha gigante de pedras para que ela pudesse destruí-la sem se conter. É realmente certo deixar os dois para aqueles 2 inimigos? Eu concordo com Lin. O risco será menor se todos vocês lutarem contra os 2 ao mesmo tempo. Saya perguntou a ele. Sim, poderíamos derrotá-los facilmente se lutássemos juntos, mas, vamos levar 5 minutos ou mais para derrotá-los. É melhor deixar esses 2 com Yujin e Yuko enquanto subimos as escadas. Além disso, eles ganharão experiência lutando contra um oponente tão forte quanto eles. Solta parou por um momento antes de acrescentar, uma batalha de vida ou morte é necessária para torná-los mais fortes. Yuko não luta contra alguém tão forte quanto ela há muito tempo. Bem, se você diz. Yuko continuou a ficar mais forte, mas a experiência dela em luta é menor que a sua. Saya fez uma pausa antes de perguntar seriamente, mas e se ela fosse derrotada e morresse na batalha? Você esqueceu que eu tenho uma habilidade ressonância com o animal de estimação que o professor Barda me ensinou. Eu posso saber instantaneamente o que ela está fazendo, Solta respondeu a ela. Além disso, o sistema registrou Yuko como seu animal de estimação para que ele pudesse ver seus pontos de HP.
Lin ainda estava preocupada em deixar Yujin e Yuko para os inimigos poderosos. Alice anotou e disse: "E não se preocupe com eles. Yujin não é uma pessoa comum. Se ele usasse todo o potencial de seu espírito, sua força ultrapassaria até mesmo Souta." Souta ouviu sua avaliação do poder do espírito e sorriu. "Bem, isso é verdade. Isso é verdade se ele não tivesse artefatos de grau escuro e universal. Infelizmente, ele tinha espada Vajrasaya e o brinco da alma de sangue. Por enquanto, devemos nos preocupar com a Cluster. Não sabemos o que essas pessoas estão fazendo com a Cluster?" Lumilia disse a ela. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.